Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor César Miguel Gomes dos Santos, junto com vocês, para falar sobre corrida, né? Falar sobre treinamento de corrida de rua. Então, fica aí os contatos, né, para vocês ah, estarem aí cientes e conversar com os colegas e buscar aí a gente trocar mais ideias sobre essas questões de treinamento. Então, sem mais delongas, vamos lá para a hora do aprendizado e vamos falar sobre esse artigo aqui. Deixa eu apresentar ele para vocês. Então, esse é um artigo realizado lá pelo pessoal da Finlândia, né? Ah, capitaneado aí pelo professor Nutila. E a proposta desse trabalho é ver, né, o treinamento de endurance baseado de forma individualizada, de acordo com o Recover, e o status de treinamento em corredores recreacionais também. Então, uma coisa que a gente deve sempre levar em consideração, né, é que o desenvolvimento da performance a longo prazo, ela depende muito do equilíbrio adequado entre esforço e recuperação. E a gente sabe que o esforço e a recuperação, ela tem um caráter muito individual entre as pessoas, né? Então não dá para eu colocar o treino com a mesma característica e esperar, né? Ou é, pretender que duas pessoas diferentes tenham o mesmo padrão de resposta entre esse estímulo ofertado, né? Então a gente sabe que o princípio da individualidade mostra que as pessoas podem responder de forma diferente entre essas características, né? Entre o mesmo treinamento. Então se faz importante, né? Examinar se o ajuste do treinamento com base no que a pessoa apresenta para a gente de recuperação, no status de treinamento dela, se levaria a maiores adaptações em comparação a um programa, né, pré-definido ou uma planilha de treinamento já pré-estabelecida, com 3, 4 semanas de treinamento ali pré-estabelecidas, ou se eu tenho que ir ajustando as sessões de treinamento ao longo do tempo, conforme a pessoa me apresenta, né, como ela está respondendo a essas sessões de treinamento. Então, é bem essa dinâmica que o treinamento, esse artigo vem trazendo ali de enfoque. Então, para isso, eles pegaram corredores recreacionais, dividiram em dois grupos, grupos que faziam treinamento em planilha pré-definida e chamaram isso aí de PD, né? E um outro grupo que fazia treinamentos ajustados conforme a recuperação e status de treino, e eles chamaram isso de grupo individual, né? Individualizado, na verdade. Daí eles têm aqui, então, eles apresentam a média, né, das características desses voluntários. Então, eles tinham por média aí de 30 anos, né, na casa dos 30 anos, uma altura, tanto homens e mulheres do grupo de planilha pré-definida, né, de 1,80 m os homens, 1,68 m as mulheres, que daria a média de 1,74 m. O índice de massa corporal dentro da normalidade, né, 25 e 22. Porcentagem de gordura quase 15% aqui os homens, 21% para as mulheres, então pessoas eutróficas. E o VO2 entre 47 e 48, praticamente aqui para homens, 43 para as mulheres, uma média de 45. Então, né, pessoas treinadas, tá? Saudáveis. Já o grupo de treinamento individualizado tinha uma média de idade de 37 e 38 anos, então também na casa dos 30. A altura dos homens e das mulheres bem similar ao que tinha no grupo anterior, né, no outro grupo de planilha definida. O peso corporal 77 quilos e 59 para as mulheres. O índice de massa corporal 23 e 21, também dentro da normalidade. Porcentagem de gordura um pouquinho mais baixo, né? 12% para homens e 19% para as mulheres. E o VO2 de 50, né, para homens e 42 para as mulheres. Quando a gente compara os dois grupos, tanto então, na comparação entre os dois grupos,
né? Pegando aqui só o total, 34, 37 anos de idade, 174 centímetros de altura, 73 quilos o grupo de planilha e 68 o grupo de treinamento individualizado, o IMC bem próximo, a porcentagem de gordura aí também próxima e o VO2 também bem próximo. Então são eram grupos com características bem similares. O que vai mudar muito entre eles é a forma de organização do treinamento. E aí o grupo que fazia a planilha, né, já tinha a planilha pré-definida, eles receberam lá a planilha deles, foram 4 momentos diferentes, né? Então o tempo zero quando eles começaram a fazer o treino, foi dividido em blocos, aí primeiro bloco de preparatório, depois um bloco onde eles trabalharam mais questões de volume de treinamento, a quantidade de quilômetros e tempo dedicado ao treino, e depois um outro bloco de intensidade, e aí lá no final eles avaliaram novamente essas pessoas, né? Então, só para a gente entender aqui, treinamentos de baixa intensidade, low intensity training, né? Por volta de por cerca de 30 minutos, né? De 30 a 60 minutos de treino. Eles faziam aqui na primeira semana, eles fizeram de 1 a 3 vezes na semana, depois eles fizeram 2 a 4 semanas, né? Então eram sempre 2 semanas de treino e uma mais leve. E aí aqui tinha uma outra avaliação, né? 2 semanas, depois diminuiu um pouquinho, 2 semanas diminuiu um pouquinho. E aí aqui 2 semanas aumentou um pouquinho, 2 semanas e aumentou um pouquinho a quantidade desse tipo de treino, porque eles iam trabalhar mais intensidade. Então, aumentava a intensidade, colocavam mais sessões de treinamento dessas daqui para ser uma semana mais recuperativa, tá? Depois disso, eles foram fazer o treinamento mais longo, né? Corrida mais longa, low intensity training, só que agora treinos que duravam mais de 90 minutos ou treinos de intensidade moderada que duravam em 30 minutos. Então, nessa fase preparatória, além dessas 2 a 4 vezes aqui de treinamento, eles faziam mais uma vez um treino desse, né, longo de 90 minutos e mais um treino moderado de 30 minutos, ok? E aqui no segundo bloco, né, de voo que eles trabalhavam volume, eles também fizeram mais uma vez cada um desses tipos de treino, um desse e um desse. Então aqui a gente está falando de 4 sessões de treino, né, mais 5, 6 sessões de treinamento que eles faziam aqui. Então 6 dias, vamos considerar assim, de treino nessas 3 primeiras semanas. Depois aqui eles faziam 4, 5, 6 também treinos aqui nesse período de volume. E aí, eles fizeram mais o treinamento de HIIT. O treinamento de HIIT eram 6 séries de 3 minutos, né? Só que esse treinamento de HIIT, né, de High Intensity Training, de alta intensidade, né, que era 3 minutos em alta intensidade, eles fizeram só aqui no bloco de intensidade, né? Então, aqui eles faziam 3 treinos, né, de 1 até 3, não fazia nenhum treino longo, não fizeram nenhum treino moderado e fizeram mais 3 sessões de treinamento de HIIT, de High Intensity Training, né? E aí, aqui nessa outra semana, eles faziam uma só que eles faziam 4 séries de treinamento de baixa intensidade, de 30 a 60 minutos. Então, foi nessa divisão que eles fizeram. E a questão de volume, né? Eles tinham aqui o que eles chamavam de baseline, o padrão que essa pessoa já treinava. Então, nessas 2 primeiras semanas, que eram mais intensas, vamos dizer assim, né? Que eram mais exigente o treinamento, eles fizeram o volume que eles estavam habituados. E na terceira semana, que eles queriam reduzir um pouquinho, o volume ele era calculado multiplicando o baseline por 0,75, ou seja, faziam 75% do volume que eles fizeram nas semanas aqui do baseline. No volume, eles pegaram o baseline e fizeram, aumentaram 10% na primeira semana de volume, na segunda eles aumentaram 20%,
Depois, na terceira semana, eles reduziram para 75% dessa última semana, né? E aí depois eles voltaram a aumentar de novo, só que aumentaram 30%, depois aumentaram 40% e reduziram para 75% aqui da última semana. Então eles foram sempre ajustando os treinamentos nesse sentido e tiveram os testes, né, que eles fizeram aqui no início para começar e ter ideia das intensidades. Depois eles se reajustaram aqui na T1, fizeram outro aqui no tempo 2 e no tempo 3 aqui para ver como que essas pessoas ficaram. Então esse era o modelo de planilha, né, a lógica da planilha daquelas pessoas que fizeram, que receberam a planilha já pré-definida, né, por 3, 6, 9, 9 mais 15 semanas de treino basicamente, né, 15, a gente contar aqui as semanas de avaliação, 15, 16, 17, 18, 19 semanas de treinamento aí que eles fizeram praticamente, ok? E aí tinha o grupo com carga individualizada, né? Que o treinamento era individualizado. Então, primeiro eles fizeram uma avaliação da recuperação 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira, eles faziam essa avaliação de como que as pessoas estavam. Depois, eles pegavam os dados do treinamento e da recuperação e analisavam esse índice HRRS, um padrão de variabilidade da frequência cardíaca durante o sono, né, durante o período noturno, e o relato de fadiga que essa pessoa indicava, né, de fadiga percebida e de dor muscular. E aí eles analisavam esses dados, né? Então, o que eles faziam? Para considerar que a pessoa estava normal, ela tinha que apresentar um valor de HRRS maior do que 0,5, fazendo a média das 2 semanas anteriores do treino. A variabilidade da frequência cardíaca dentro de 4 semanas, com 4 semanas de média, não podia variar ali mais do que 0,5, né? Ah, e a fadiga percebida e dor muscular, ela tinha que ficar menor que 5 ou, né, ter uma soma que fosse menor que 10, tá bom? E aí, então, o que eles faziam? Se nesses três fatores, o índice HR, a variabilidade e a fadiga percebida e dor muscular, né? Esses três critérios tivessem dentro da normalidade, né? Então, estivessem dentro desses critérios aqui pré-estabelecidos, eles aumentavam a carga. Se apenas dois desses critérios estivessem dentro do padrão, né, dentro dessa questão, e um tivesse fora, eles mantinham a carga e não tinha incremento de carga. E se só um ou nenhum desses fatores estivesse dentro desses padrões aqui que eles pré-estabeleceram, eles reduziam a carga. Então, como que ficava? Né? Também dividiram em dois períodos, volume e intensidade. No período de volume, né, fazia-se a avaliação do dia e aí eles percebiam que só conseguia atender um critério ou nenhum dos critérios, eles reduziam a carga em 25%. As pessoas continuavam treinando, mas iam reduzir a carga em 25% nos próximos dias, né? Até avaliar essa pessoa de novo na segunda-feira lá. Se atendessem dois dos três critérios, a carga era mantida igual e não se alterava. E se a carga, se os critérios aqui eles atendessem os três critérios de forma adequada, eles subiam a carga, né? Eles aumentavam a carga. Aumentavam quanto? Aumentavam em 5%, ok? Então, essa foi a definição aí para volume e para intensidade. A lógica é a mesma, né? Só que como que eles faziam? Como que ficava aqui quando eles estavam no período de intervalado, né? De fazer os treinos intervalados ou com maior intensidade. Também reduzia-se 25% ou não colocavam nenhum treinamento HIIT, né? Zero treinamentos de alta intensidade. Se tivesse igual, se atendesse só dois critérios desses aqui definidos, eles mantinham a mesma quantidade de treinos intervalados de alta intensidade que havia sido programado. E se eles percebessem que
que atendia os 3 critérios, eles aumentavam a carga. Então, eles inseriam mais uma série, né, do treinamento de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, ok? Então, essas duas dinâmicas aí. Então, o que que eles mostram aqui para gente, né? O treinamento, os valores, né? Tanto na distância percorrida na semana, quanto no, no volume em horas, né? Percorridos aí durante a semana. Quem treinava pela planilha já pré-definida, veja que na planilha pré-definida eu tinha 2 semanas aumentando a intensidade, aumentando a distância, depois eu diminuía, depois mais 2 semanas e diminuía. E isso já está pré-estabelecido, independente do que a pessoa apresente como recuperação, desgaste, descanso, né? E a pessoa que treinava de forma individualizada, veja que as cargas para ela, né, como era ajustada a cada 2 semanas, toda segunda e quinta-feira, né? Então, veja que os volumes estão mais lineares e sempre crescentes, não tiveram alterações para baixo, né? Conseguiram manter ou até aumentaram questão de volume, e nos treinos de intensidade eles também mantiveram a mesma distância percorrida e também a mesma hora, né, dedicada às sessões de treinamento. E aqui se a gente ainda comparar a porcentagem, né, a quantidade de horas dedicadas aí a treinamento ou minutos, né, seria mais adequado, a treinamentos de alta intensidade, que seria essa barrinha preta aqui, né, então a gente vê que está mais constante em quem fez o treinamento individualizado do que quem fez o treinamento já pré-definido. Então tem hora que o pretinho aqui parece até uma borda mais alta, né, uma borda um pouquinho mais grossa. Então aqui oscila mais a presença de treinamentos de alta intensidade e aqui oscila menos, né? Mais frequente aí a presença de treinamentos nas zonas de frequência cardíaca mais elevadas. E aqui, né, eles fizeram o teste lá de 10 quilômetros e tomaram um tempo e observaram o que acontecia com o grupo de planilha pré-definida e o grupo que fazia o ajuste do treinamento de forma individualizada. Então, em cinza aqui, o grupo pré-definido, né? E a gente pode observar aqui, né, o grupo pré-definido, que eles tiveram uma diminuição no tempo dos 10K, então saíram aqui por volta dos 46 e chegaram mais perto dos 45, né, minutos, então tiveram uma melhora de performance. E já o grupo que fazia o ajuste das cargas de treinamento sessão a cada 2 vezes por semana, né, de acordo com a recuperação, parece que o grau de magnitude de melhora da performance foi maior, né? Então eles saíram ali de quase 48 minutos para também o próximo ali aos 45. Então a gente só tem uma alteração significativa no grupo de planilha pré-definida do T1 para o T3, né? Então aqui já quem fazia o treinamento de forma individualizada, no tempo 2, né, depois do volume de treinamento, parece que já conseguiu apresentar melhoras de performance. E continuou melhorando mais ainda a performance quando treinou ali a questão de intensidade. E uma dinâmica interessante que eles trazem nesse trabalho é cada pontinho, cada bolinha dessas aqui representa uma pessoa, né, do grupo de treinamento planilha já pré-definida e do grupo de ajuste de carga ali individualizada, né? Então vamos tentar entender o que esse gráfico aqui mostra para gente. Então aqui o delta, né, a diferença em porcentagem do tempo 1 para o tempo 3 na velocidade máxima, perdão, de corrida. E cada uma dessas zonas aqui, né, dessas faixas, cinza escuro, cinza claro e quase branco, né? Cada uma dessas faixas indica um grau de melhora nesse padrão de velocidade. Então aqui dentro desse cinzinha, né, desse cinza aqui,
é uma mudança trivial. Então, praticamente não se tem alteração. Para baixo, se tivesse se alterado de forma negativa, ou seja, se a velocidade dessa pessoa tivesse diminuído. Então a gente vê que tanto o grupo de treinamento pré-definido e individualizado, ninguém teve piora, né? Nesse caso aqui na velocidade máxima de corrida. Todos ou mantiveram, ou tiveram a maior parte teve uma melhora moderada, né? E algumas pessoas, né? Algumas tiveram uma melhora alta, né? Uma grande melhora na velocidade eh, máxima de corrida, ok? Mostrando ainda que a média, né? A média do grupo individualizado parece ser mais alta do que o grupo de planilha pré-definida. E isso vai acabar impactando, obviamente, no tempo de 10K, né? Então, aqui a velocidade máxima que a pessoa consegue atingir. E aqui no B, o tempo para se cumprir uma corrida de 10K. Então, a gente vê que uma pessoa só do grupo da planilha teve piora, né? Então, depois de todo o processo de treinamento, correu os 10K pior do que ela corria antes, né? Não tem, e uma piora moderada. Poucos se mantiveram ali sem efeito do período de treinamento. Entretanto, né, chama a atenção que a maioria, grande maioria, acho que seria até um termo não tão adequado de se usar, né? É só a maioria só. Mas por vício de linguagem, às vezes a gente acaba errando, né? Então, a maioria do grupo que fazia a planilha, né, pré-definida, teve uma melhora moderada. E poucos, né, cerca de três aqui, tiveram uma melhora grande, né, uma diferença aí de diminuir o tempo nos 10K para mais do que 5%. Entretanto, no grupo que fazia o ajuste dos treinamentos de forma individualizada, aí ao longo da semana, olha a quantidade de pessoas como é muito maior, né? A presença de pessoas que tiveram uma grande melhora, né? Alguns ali apresentando até 12% de melhora no tempo dos 10K. E aí, dessa forma, os autores concluem, né, que ambos os métodos de prescrição de treinamento, ou seja, tanto a pessoa seguir uma planilha pré-estabelecida, ou um treinamento que tenha as suas cargas de treino, né, o padrão de treino ajustado periodicamente, né, recorrentemente, ambos promoveram melhora da performance. Fato. Né? Então, tanto seguir uma planilha ou é, ter ali a, os ajustes constantes, né, todos melhoraram. Entretanto, o individualizado apresenta uma tendência a um maior grau de melhora, né? Então, o grau de melhora de quem teve o treinamento de forma individualizada, ajustando a carga conforme o que ela apresentou de recuperação, né, dos esforços anteriores ali, teve um grau de melhora mais elevado. E o grupo individualizado apresentou uma maior proporção de indivíduos que respondem de forma adequada ao treinamento. Então, não teve ninguém que respondeu de forma inadequada, né? Então, ninguém apresentou piora, porque depois ali do período de treinamento. Já quem fez a planilha, uma pessoa em si, né? No caso ali, mostrou ali piora no desempenho. E dessa forma fica as nossas considerações ali, né? A minha pergunta para vocês, o que vocês acham disso, né? Então, a gente tem aí treinar por planilha melhora também, né? Seguir um treinamento pré-estabelecido melhora. Mas há maiores chances de erro. Se você tem alguém ajustando seus treinamentos ali de forma recorrente,
e de acordo com a, as características que você apresenta de recuperação e tal, você tem um maior grau de melhora, né? Ou uma chance maior de acerto. E olha só que bacana essas informações aí. E você, segue planilha ou você ajusta seus treinos, né? Conforme você vai percebendo como o seu corpo está respondendo a esse treino. Isso é algo a se pensar. Procura um profissional bom aí da educação física aí para poder te orientar nisso. Alguém que saiba, alguém que faça cursos aí e esteja recorrentemente, né, estudando e consumindo cada vez mais informação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Sem mais, forte abraço. Até a próxima.